Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, agora nós daremos continuidade ao estudo das transformações gasosas e nós veremos as transformações que são isovolumétricas, tudo bem? Galera, até agora nós vimos as transformações isotérmicas, a qual a temperatura permanece constante, nós vimos as transformações que são isobáricas, a qual a pressão permanece constante, e nas transformações isovolumétricas, o volume permanece constante, tudo bem? Então é um tipo de transformação a qual o volume permanece constante, tudo bem? Galera, esse tipo de transformação vocês ainda podem encontrar com um outro nome, que é uma transformação isocórica. Tudo bem, galera? É só um outro nome para a mesma transformação, ok? Então, galera, lembre-se que eu tenho três variáveis de estado. Eu tenho pressão, eu tenho temperatura e eu tenho volume. Se eu estou tendo uma transformação a qual o volume permanece constante, eu só vou modificar dois fatores. Eu vou modificar minha pressão e a minha temperatura, tudo bem? Então são essas variáveis de estado que eu vou ter que me preocupar. A pressão e a temperatura, tudo bem? Mas vamos lá, de que forma a pressão varia com a temperatura? Ora, galera, lembre-se que a temperatura é diretamente proporcional à energia cinética das partículas gasosas, tudo bem? Isso significa que se eu aumentar a temperatura, eu estou aumentando a energia cinética das minhas partículas gasosas, estou aumentando a agitação e eu estou aumentando a velocidade dessas partículas. E o que isso significa? Isso significa que o choque, a colisão com as paredes do recipiente vai ser com uma maior força. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Na transformação isobárica, que foi a transformação do vídeo passado, a gente viu que as paredes eram móveis, né? Então eu podia aumentar, podia dilatar, podia contrair o volume quanto eu quisesse. Agora, vamos supor que essas paredes sejam fixas, sejam rígidas, né? E eu aumente a temperatura. Ora, se eu aumentar a temperatura e essas paredes não se movem, né? As partículas gasosas estão batendo com muito mais força nas paredes do recipiente. Então elas estão empurrando as paredes do recipiente com uma força muito maior, tudo bem? Lembre-se que a pressão que um gás exerce é resultado da colisão das partículas gasosas com as paredes do recipiente. Se essas colisões são com uma força maior, a pressão é maior, tudo bem? Então, galera, vamos pegar um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Vamos pegar uma latinha de desodorante. Por que a gente não pode colocar uma latinha de desodorante no fogo, por exemplo? Tirando o fato do gás, né, dentro do cilindro ser inflamável, né, quando você coloca uma latinha de desodorante no fogo, por exemplo, você aumenta a energia cinética do seu gás lá dentro, né, consequentemente a pressão vai aumentar, o seu cilindro vai chegar a um determinado momento que ele não vai aguentar mais e ele vai, pum, explodir. Tudo bem? Isso se dá porque a força com que essas partículas gasosas estão exercendo na parede vai ficando cada vez maior com a temperatura. Então é isso que a temperatura, é assim que a pressão vai variar com a temperatura, galera. De forma com que a pressão dividido pela temperatura vai ser igual a uma constante numérica. Tudo bem? Então olha só, galera, se eu aumentar a minha temperatura, para que o valor dessa constante numérica permaneça o mesmo, né, a pressão tem que aumentar. E tem que aumentar na mesma proporção, tudo bem? Com isso, o resultado dessa divisão permaneceria o mesmo valor, beleza? Então é assim que a pressão vai variar com a temperatura. Temperatura aumenta, pressão aumenta. Temperatura diminui, pressão diminui. Tudo bem, galera? Isso, se eu for comparar uma situação antes e uma situação depois, como é que vai ficar? Ora, vai ficar da seguinte forma. Dividir aqui, né? De forma que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a uma pressão final dividido pela temperatura, deixa eu colocar aqui melhor, dividido pela temperatura final. Tudo bem, galera? Então vai ser o nosso PT, né? De forma com que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Tudo bem, galera? De forma que você vai ter aí os seus dados do seu problema e provavelmente você vai ter só uma variável para você ter que descobrir. Tudo bem? Então, é dessa forma que um gás vai se comportar ao longo de uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Se eu for pegar esses meus dados aqui e for colocar num gráfico, como é que isso vai ficar?
Ora, é o mesmo princípio da transformação isobárica que a gente viu no vídeo passado. Se eu for comparar a minha pressão com a temperatura em graus Celsius, galera, eu vou ter a mesma situação. Eu vou ter uma reta deste tipo aqui, ó. Eu vou ter uma reta a qual não passa pela origem, né? A qual não começa aqui. Tá? Então significa que, se eu comparar a pressão com a temperatura em graus Celsius, vai ser de duas grandezas que não são diretamente proporcionais. Tudo bem, galera? Então, se eu for extrapolar, né, esse meu gráfico aqui, né, e eu for esticar essa minha reta, né, eu vou chegar num ponto a qual tanto a pressão quanto a temperatura vai ser zero. Né? A temperatura não, né, mas a pressão vai ser zero. Né? E aqui essa temperatura vai ser a mesma coisa que a gente viu no vídeo passado. Vai ser menos 273 graus Celsius. Tudo bem, galera? Que é o nosso 0 Kelvin, né? Isso, se a gente for converter de graus Celsius para Kelvin, como é que vai ficar? Ora, a minha pressão com a temperatura em Kelvin, aí sim eu vou ter duas grandezas que são diretamente proporcionais. Porque aqui, neste ponto, tanto a temperatura vai ser zero, que é o nosso 0 Kelvin, nosso zero absoluto que a gente chama, quanto a pressão também vai ser zero. Tudo bem? É por isso que, se eu for comparar temperatura e pressão, a temperatura tem que ser em Kelvin. Tudo bem, galera? Por quê? Porque aí sim eu vou ter duas grandezas que são diretamente proporcionais. De forma com que, se eu não fizer isso, vou ter erro no meu cálculo. Às vezes bem sutil, mas vai ter. Se eu for comparar a pressão com temperatura em Celsius, tudo bem? E aí lembre-se que para converter de temperatura em graus Celsius para Kelvin, basta somar 273. Por quê? Porque em menos 273 graus Celsius, tanto lá a pressão, tanto vai ter o 0 Kelvin, quanto a pressão também vai ser zero, ou teoricamente zero. Tudo bem? Então, era isso que eu queria passar para vocês com a nossa transformação isovolumétrica. Por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.